Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Hoje é um domingo muito especial para a igreja. Todo terceiro domingo a gente tem uma programação especial. E eu quero que você guarde bem esta palavra no seu coração. Evangelho de João, capítulo 4, verso 13 e 14. A história que nós estamos compartilhando, irmãos, é de Jesus, quando ele chega em Samaria, e ele entra numa cidade. Samaria é uma região, ok? É como se fosse um estado, e ele entra numa cidade daquele estado, daquela região de Samaria, e ele encontra uma mulher. Provavelmente você já deve ter assistido algum filme, ou você já deve ter escutado a história desta mulher, esta mulher samaritana, que está indo buscar água no poço, está indo buscar água no pior horário do dia, o horário que as pessoas costumavam não ir, porque o sol palestínico já é um sol desértico, um sol quente, um sol seco, um calor intenso, mas naquela hora principalmente. Mas ela não escolhia aquele horário porque ela tinha outros afazeres, mas ela escolhia aquele horário porque ela queria de fato se esconder. Ela tinha uma vida muito atrapalhada, uma vida profundamente massacrada pelas experiências negativas. Ela já tinha se entregue a vários amores e nenhum deles havia trazido de fato aquilo que ela desejava. Era uma mulher mal vista na sua sociedade, de má fama, de forma que ela já tinha mexido com tanto homem casado, que ela ainda vivia naquela cidade, mas ia pegar água num horário para não ser vista. Jesus então entra naquela cidade por causa daquela mulher. Jesus vai naquela hora por causa daquela mulher. O texto diz que quando eles entram na cidade, Jesus fica no poço, manda que seus discípulos entrem na cidade para comprar comida, e ele fica ali. Os discípulos não entendem porque ele não quer entrar, mas ele sabe por que ele não vai entrar. Ele vai esperar que aquela mulher chegue, ele vai iniciar um diálogo com aquela mulher. Ele tem o desejo de alcançar o coração daquela mulher. A vida daquela mulher precisa ser transformada, e só uma pessoa na face da terra pode transformar a vida dessa mulher, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. E esse texto que nós vamos ler agora, João capítulo 4, verso 13 e 14, é apenas uma passagem, um trecho desse diálogo que Jesus tem com esta mulher, na qual ele para ali para tratá-la, porque ela não tem outra esperança. Diz assim então a palavra do Senhor, João capítulo 4, verso 13 e o verso 14. Respondeu, pois, Jesus àquela mulher: quem beber desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem beber desta água, e ela estava indo beber daquela água, Jesus voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der é feita uma fonte, ela não seca nunca mais. E é interessante Jesus falar com uma mulher samaritana sobre água. Eu sou muito curioso, eu gosto de pesquisar, ainda mais agora que eu cheguei no nível da vida que tem uma filha universitária que de vez em quando chega com algumas perguntas. Presbítero Valdo, esse negócio de faculdade é uma nova fase, viu? De vez em quando Raquel tem chegado com umas perguntas assim: pai, a professora, como é que é essa história? Eu digo, misericórdia, coisa boa, como eu ansiava por esse momento, porém é desafiador. Às vezes eu digo, vai falar para o primo João já é universitário há mais tempo. Mas pesquisando um pouco sobre água, irmãos, eu descobri algumas coisas interessantes. Antes de Deus criar a vida na terra, Deus criou a água como um elemento básico para a manutenção da vida. A água foi criada no segundo dia. E entre os primeiros seres viventes que Deus criou no mundo, Deus criou na água. Interessante. Deus não criou os animais, os répteis, as aves do céu. Os primeiros animais que Deus criou na água. A água foi necessária, irmãos, para a manutenção da vida. Quando você olha para o corpo humano, você talvez não saiba, mas o corpo humano, ele não foi criado para viver dentro da água, mas ele é formado, em média, 70% da sua composição de água. Ou seja, 75% do nosso cérebro é composto de água.
86% do nosso pulmão é composto de água. Doutor José, se eu estiver errado, o senhor me diga. 75% dos nossos músculos é composto de água. 83% dos rins, composto de água. 75% do coração, composto de água. 86% do fígado, composto de água. 81% do nosso sangue é composto de água. Isso me trouxe uma alegria tão grande, doutor José, porque isso significa que se eu tirar a água, o meu peso normal é 48 quilos. Eu sou magro. Eu não sou gordo. Isso é muita água. Isso me trouxe uma alegria tão grande. Eu achando que eu era gordo. Eu sou inchado, eu tenho muita água. Mas, amados irmãos, a água é quem regula a nossa temperatura interna, para que a gente possa resistir às temperaturas externas do nosso tempo. Se você não estiver bem hidratado, você nem aguenta muito frio, nem aguenta muito sol. A água ela é vital para as funções orgânicas do corpo, porque a desidratação ela pode levar à falência de alguns órgãos. Por exemplo, o nosso sistema circulatório, digestivo, intestinal, todos dependem da presença abundante de água em nosso corpo. Para evitar essa desidratação, o ser humano precisa beber em torno de 2 litros a 3 litros, dependendo do seu peso. Como eu só tenho 48 quilos, a partir de hoje, eu já estou dizendo, eu só tenho 48 quilos, o resto é água. É a água, irmãos, a sua falta ou a contaminação dela, que é responsável, irmãos, segundo o IBGE, por 80% das doenças e 65% das internações hospitalares. A água, irmãos, é responsável pelo equilíbrio natural das temperaturas no ambiente. Dia, noite, quente, frio, seco, úmido. Isso é medido pela água, pela umidade do ar. É água. Que coisa incrível! A água, irmãos, é quem mantém a agricultura. Até para você viver ou morrer, você depende da água. Porque os micro-organismos do ar e do solo, que são responsáveis pela decomposição do corpo, eles dependem de água. Sem água, o corpo não se decompõe. Muitas outras coisas, não é aula de ciências, eu vou parar por aqui, mas muitas outras coisas poderiam ser ditas sobre a importância da água na vida do homem. Mas talvez a declaração mais interessante que eu escuto sobre água não foi de nenhum livro de ciências, não foi de nenhum professor de biologia, mas foi de Jesus. O que Jesus diz a essa mulher sobre água. Jesus diz a essa mulher sobre água: olha, a água é muito importante, a água é necessária, a água pode muita coisa, mas a água não pode tudo. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Minha filha, a água é muito importante. Para matar a sua sede, você precisa dessa água. Mas se você beber dessa água, você mata a sua sede agora, mas você voltará a ter sede. Eu creio que essa mulher samaritana, que falava com Jesus, ela não sabia de um terço dessas informações que eu acabei de citar para você. Mas ela entendeu a analogia que Jesus fez. Há muitas pessoas no mundo, nesse exato momento, que estão procurando a água do mundo para saciar a sua sede pessoal. A sua sede das emoções, a sua sede de ser amado, a sua sede de conquistar seus sonhos, a sua sede de ser feliz, a sua sede de ser independente, a sua sede de ser valorizado, a sua sede de dar a volta por cima. O mundo nos oferece muitas águas que atendem, que resolvem momentaneamente muitos dos nossos dilemas. Há muitas pessoas que precisam da água do mundo do prazer, a água do mundo dos vícios, a água do mundo que traz a alegria do mundo para tentar trazer alegria ao seu coração. E esta mulher samaritana é um grande exemplo disso. Uma mulher infeliz, amargurada, desiludida, carente, que tentava se laçar no braço de vários homens para aplacar a sua sede de companheirismo, a sua sede de relacionamento, a sua sede de ser amada. Ela desejava ser amada, ela desejava ser feliz, e quem não deseja? Essa mulher tentava ser feliz, irmãos, mas a gente aprende com a história dela, que quanto mais a gente tenta com as nossas decisões, quanto mais a gente tenta com a água do mundo, quanto mais a gente tenta com as nossas escolhas, quanto mais a gente tenta de forma errada, mais a gente se destrói, mais a gente se dilude, mais a gente se entristece. E não foi diferente com essa mulher. Ela achou que seria feliz com o primeiro marido, não foi.
E tentou o segundo e não foi, e já estava no quinto. Na conversa que ela tem com Jesus, ela já estava no quinto marido. E aquele marido não era dela, era um homem de outra mulher. Essa tentativa que muitas vezes eu e você temos, de tentarmos alcançar a felicidade, de sermos amados, de preenchermos o nosso vazio, tomando decisões precipitadas, decisões humanas, decisões longe da presença de Deus, bebendo a água do mundo, irmãos. Jesus diz no verso 18, que ela estava indo cada vez pior. Ela estava cada vez mais desiludida. Mal falada, indo pegar água num horário como aquele, pleno sol a pino, desacreditada naquela sociedade. Para muitas pessoas, talvez um caso irrecuperável, sem mais solução. Quem tenta buscar nas águas do mundo, irmãos, a sua felicidade, encontrará momentos de alegria, mas jamais descobrirá a verdadeira felicidade. Porque há uma diferença entre alegria e felicidade. Alegria é um estado emocional de momento. Você acertou na cena, ficou feliz naquele momento. Os rubro-negros ficaram felizes apenas ontem. Talvez estejam felizes hoje. Mas essa felicidade não dura muito tempo. Toda alegria do mundo é momentânea. A água do mundo é uma sede, é uma satisfação momentânea. Mas é diferente da felicidade. Felicidade não é uma alegria momentânea, é um estado emocional de vida. A alegria, ela é externa. Felicidade vem de dentro. Por isso que no verso 13, Jesus diz assim: você bebe essa água porque você está com sede, mas você vai beber dela e voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque ela vai produzir dentro de você. Não é a circunstância, não são as conquistas humanas, é dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha a diferença. Alegria, eu dependo das circunstâncias. Alegria, eu dependo de alguma coisa que dê certo. Alegria, eu dependo que alguém me elogie, que alguém reconheça meu trabalho. Felicidade, jorra de dentro. Você vai ver pessoas que às vezes serão humilhadas, perseguidas, vão passar por aflições, mas elas não perdem a sua felicidade. Elas não perdem a sua alegria, porque elas não dependem da circunstância. A felicidade é algo interno. A água do mundo sacia momentaneamente. 70%, eu já disse, do nosso corpo é água. Mas se você não continuar ingerindo água todos os dias, litros e litros todos os dias, você vai secar. A sede vai voltar ainda pior. Tudo que a água faz é momentânea. Eu bebo água agora, filma aí. Daqui a uma hora eu estou com sede de novo. Porque eu transpirei, porque eu falei, porque eu botei água para fora, eu vou precisar de água de novo, senão eu desidrato. A alegria do mundo é essa. Aí você se abraça no vício e precisa continuar no vício. Você vai para as festas e precisa continuar nas festas. Você tenta pegar suas amizades do mundo e precisa continuar com essas amizades do mundo. Porque parece que quando você perde aquilo, sua felicidade vai embora. Tem gente que porque acaba um relacionamento, entra em depressão. Tem gente que às vezes adoece, entra em depressão. Tem gente que perdeu dinheiro, entra em depressão. Porque depende daquilo para ser feliz. Ainda não entendeu o que é a verdadeira felicidade. Verso 14, Jesus está dizendo: a minha água não é deste mundo. Esta água pode muito, mas não pode tudo. É deste mundo. A minha água, ela é espiritual. A minha água, ela é eterna. Quem beber da minha água é a promessa, nunca mais terá sede. Quando Jesus, conversando com a mulher, faz ela entender que ele tem algo para oferecer a ela, que o mundo não pode dar. Verso 16 diz qual é verso 15 diz a palavra da mulher: dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para eu não voltar mais a beber dessa água, para que eu não tenha que voltar para esse poço. Dá-me dessa água. No fundo, irmãos, o desejo mais íntimo, mais profundo de cada ser humano é encontrar uma razão para viver. É ser feliz. Eu não julgo você pelas decisões e escolhas que você tem feito, daquilo que você tem se aproximado e daquilo que você tem achado que é melhor se afastar. Eu não julgo você. Você está tentando ser feliz. Essa mulher queria ser feliz, mas ela entendeu que a verdadeira felicidade, só Jesus, o dono da fonte,
pode nos dar. Porque quando as dificuldades nos atacam, quando os problemas da vida nos atacam, eu comecei o culto hoje falando dessa tragédia que aconteceu no Jordão, desse tiroteio ao longo do jogo, que uma criança fatalmente veio a falecer. Quando essas coisas acontecem, o sentimento natural da maioria das pessoas é desistir, é fugir, é se revoltar. E quem pode negar isso? Quem pode ir contra isso? Somos carne e osso, somos frágeis. O sofrimento nos desestabiliza emocionalmente, às vezes inclusive fisicamente. Grandes homens da Bíblia se viram no pó. Grandes homens da Bíblia se viram em momentos de profundo desânimo, em grande sofrimento. Eu poderia citar você como Jó, que perde toda a sua família e seus bens. Jeremias, que é preso e largado pelo seu povo. Moisés, que o seu próprio povo, que ele liberta do Egito, se levanta para apedrejá-lo. Os próprios discípulos, irmãos, perseguidos por causa da sua fé. Mas esses homens, no fim das contas, suportaram grandes aflições. Sabe por quê? Porque eles não tinham apenas momentos de alegria. Eles tinham uma verdadeira felicidade. Eles caminhavam com Deus. Eles serviam a Jesus. Eles beberam dessa água. Quem bebe da água de Jesus, irmãos, suporta qualquer aflição. Quem bebe da água que Jesus dá, resiste a qualquer ameaça. Quem bebe da água que Jesus dá, tem certeza dos cuidados de Deus. A água que Jesus oferece àquela mulher, ela tem 4 características que eu queria que você guardasse isso no seu coração nessa manhã. A primeira característica é uma água funcional. Ela muda as pessoas. Ela sacia qualquer sede, seja física, material, emocional ou espiritual. O meu problema é diferente do seu, mas a água que Jesus nos dá sacia qualquer sede, a minha, a sua, a de todos nós. Ela é funcional, ela transforma as pessoas. Segunda característica dessa água que Jesus oferece é que ela está disponível. Mais interessado do que a mulher de beber a água, estava Jesus de dar aquela água, de fornecer aquela fonte inesgotável para ela. Entenda, Jesus só parou naquela cidade por causa dela. Jesus só parou naquela fonte por causa dela. É uma água disponível, porque quem está oferecendo, quem deseja que você tome, é o próprio Senhor Jesus. Então a água que Jesus oferece, ela é funcional, porque ela transforma a vida. E ela é disponível, porque é o próprio Jesus quem nos oferece. A terceira característica dessa água, irmãos, é que ela é permanente. Jesus diz assim para ela: você nunca mais terá sede. Em você se fará uma fonte. Escute, a água do mundo, alegria hoje, tristeza amanhã. Sucesso hoje, fracasso amanhã. Ânimo hoje, desânimo amanhã. A água de Jesus, permanente. É hoje e amanhã. Faça chuva ou sol, caia canivete, aconteça o que acontecer, para a vida ou para a morte, a minha alegria está segura, porque a água de Jesus, ela é permanente, funcional, disponível, permanente. Mas em última característica que Jesus fala sobre a sua água, é que ela se estende para a eternidade. Na verdade, a água de Jesus não é para esse mundo, ela começa a trazer alegria neste mundo, mas a água de Jesus nos prepara para a eternidade. Escute, você vai viver mais quanto tempo de vida? 1 ano? 10 anos? 50 anos? A água de Jesus não vai durar somente 1 ano, 10 anos ou 50 anos. Ela vai durar o tempo que for necessário de vida na terra, mas ela está te preparando para a eternidade. A água que Jesus nos dá, a felicidade que Jesus nos dá, começa na terra, mas ela não se acaba, porque ela continuará no céu. Quem entendeu, diga amém. Ela começa na terra, mas ela não terá o seu fim na terra. Verso 15, essa mulher diz que deseja água. Dá-me dessa água, Jesus. Eu preciso dessa água. Cansei de correr atrás do vento. Cansei de correr atrás daquilo que não traz verdadeira alegria. Como é que eu posso beber dessa água? E Jesus então disse para ela: há 3 passos para você conseguir essa água. Primeiro passo, confessar o seu pecado. Verso 16 ao verso 18 diz, João capítulo 4:
E ele disse: vai, chame seu marido e volte. Verso 17, ela responde: não tenho marido. E Jesus disse: verdade. Você falou a verdade dizendo que não tem marido. Ela teve que confessar, irmãos, o seu pecado. Ela teve que confessar o seu erro. Não se bebe da água de Jesus fingindo ser o que não é. As pessoas não sabem quem você é. As pessoas não sabem o que passa na sua mente e no seu coração, mas Deus sabe. A gente tem um esforço muito grande para passar para as pessoas uma imagem que Deus sabe se ela é verdadeira ou é falsa. Deus não está interessado num relacionamento falso, fake. Ele não está interessado que você finja para Ele o que Ele sabe que você não é. Para beber a água de Jesus, para ter relacionamento com Jesus, é transparência, é real, é verdade. Ele não nos julga como as pessoas. Ele sabe quem somos, Ele nos ama como somos e por isso que Ele quer transformar a nossa vida. Se aquela mulher, quando respondesse a pergunta de Jesus, mentisse, ela não beberia daquela água. Mas é interessante, acabou de encontrar Jesus, começou uma conversa com Jesus, desejou da água, Jesus lhe faz a pergunta-chave: chame seu marido. Não tenho marido. É verdade, você já teve 4, está com o 5º, e esse não é seu, você falou a verdade. Você reconheceu que você tem feito escolhas erradas. Você reconheceu que você tem caminhado longe de mim. Você reconheceu que você tem quebrado princípios e mandamentos. Você reconheceu que você não está seguindo a minha palavra. Todo primeiro passo é isso. Para bebermos da água de Jesus, nós não podemos esconder de Deus quem somos. Primeira verdade. Segundo passo que essa mulher teve que fazer: adoração. Verso 19 vai dizer assim: disse a mulher ao Senhor: vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. Onde é o lugar que se deve adorar? E Jesus corrige a sua adoração: ei, nem lá, nem cá. A partir de hoje você tem que adorar da forma certa. O Pai procura, é o que ele vai dizer no verso seguinte. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Verso 21. Está próxima a hora em que vocês nem adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Mulher, o Pai procura adoradores. O Pai está procurando você como adorador. Você está sendo procurado por Deus para ser um adorador. Mas não é fora, é na presença do Senhor. Não é humanamente falando, é espiritualmente. Quando nós damos o primeiro passo de tirar o pecado das nossas vidas, então nós poderemos adorar o Senhor espiritualmente, em espírito e em verdade. Mas o terceiro passo que essa mulher precisava ter, irmãos, está no verso 25. Convicção. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele explicará para nós todas as coisas. Olha, eu creio que o Cristo virá. Eu estou esperando o Messias. Mesmo com essa vida tão bagaçada que eu tenho, mas eu sei que ele vai vir. Eu estou esperando ele. E aí o que é que Jesus disse para ela? Verso 26. Jesus então declarou: eu sou o Messias, eu que falo contigo. O texto diz que essa mulher ficou impactada. Ela deixa ali o cântaro que ela veio buscar água. Ela corre para a cidade. E aí você diz, ela correu por quê? Desesperada, com vergonha, confusa? O verso 29 explica por que ela correu. O verso 29 diz: venham ver o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? Ela creu que ele era o Cristo. O último passo, e eu termino com isso, para dizer para você como alcançar a água que Jesus pode dar, a água que jorra para a vida eterna, a água que transforma a vida, a água que está disponível. A água que você precisa é você crer que Jesus é o Cristo. É você crer que Jesus é o Messias. E ela creu. Ela reconheceu o seu pecado. Ela aprendeu sobre a adoração. E ela creu que Jesus era o Cristo. A Bíblia diz que a vida dessa mulher foi transformada. A Bíblia diz que
uma multidão da cidade veio ver a Jesus por causa dela. E eles creram em Jesus por causa do testemunho dela. Em outras palavras, creram por causa da transformação que ocorreu na vida dela. Hoje você tem a opção, a escolha, a oportunidade de escolher de qual água você quer buscar a sua felicidade. Quer continuar buscando a água do mundo? Ou você quer beber da água que Jesus oferece? Com certeza Ele não trouxe você aqui à toa. Com certeza não foi um convite de uma pessoa, ou a oportunidade, ou a disponibilidade que fez você chegar até aqui. Porque quantos convites você já recebeu para outras programações e você não pôde ir, você não quis ir, você se driblou, você deu uma desculpa. Você está aqui hoje, nessa manhã, porque esse encontro foi marcado com Deus. Deus marcou esse encontro. Deus foi aquele poço, esperou aquela mulher chegar. Deus trouxe você aqui hoje e esperou você chegar, para que você entenda. Chega de procurar uma água que não satisfaz. Beba da água de Jesus. Beba da água daquele que tem fonte de vida eterna. Aquele que conhece você, que ama você, cuidou de você até hoje, mas tem muito mais para fazer na sua vida. Só depende de você. O convite de Jesus para aquela mulher não foi para uma religião. O convite de Jesus foi: creia, eu sou o Cristo e eu posso lhe dar a água que você precisa. Queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e a refletir numa única pergunta. Numa única pergunta. Se Jesus se encontrasse com você, se você estivesse no lugar daquela mulher e Jesus lhe perguntasse: você quer desta água do poço, esta água que o mundo oferece, essa água que traz alegria, mas momentânea, ou você quer da água que eu posso lhe dar? Qual água você escolheria? Você não precisa dizer isso para mim, porque eu não tenho essa água, eu bebi dessa água. Essa água só quem tem é Jesus, não sou eu que tenho. Diga para Ele. Se Ele perguntasse para você qual água você quer, diga para Ele qual água você quer. A do poço ou a água que só Ele pode oferecer?